Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 201. Seireitei, quartel-general da primeira divisão. Masatsuki Aozaki sentou-se com uma expressão preocupada, ocasionalmente sibilando de dor enquanto pressionava as mãos firmemente contra o peito, tentando aliviar o desconforto. Com um olhar de desculpas, ele disse ao velho careca à sua frente: "Desculpe, mestre. A culpa foi minha, eu me empolguei." Yamamoto assentiu levemente, satisfeito com o desempenho de seu jovem aprendiz. Naquele momento ele estava sem camisa, com sangue seco ainda grudado no rosto, mas sua expressão era repleta de uma inconfundível sensação de alegria. Ele pegou casualmente uma xícara de chá da mesa, inclinou a cabeça para trás e bebeu de uma só vez antes de falar lentamente. Atingir o poder espiritual de primeira classe em uma idade tão jovem. Já disse isso muitas vezes, mas ainda tenho que elogiar seu talento. Seu olhar se deteve no físico bem definido de Masatsuki Aozaki, com um lampejo de apreciação irrestrita nos olhos. Especialmente seu corpo, é impressionante. Mostra que você não relaxou no seu treinamento de Akuda. Ao ouvir o elogio do mestre, Masatsuki levantou-se rapidamente e respondeu respeitosamente: "Tudo isso graças aos seus excelentes ensinamentos, mestre. No entanto, esta não é a minha força total. Se o senhor me permitir liberar minha Zanpakuti, então minha Heiatsu." Antes que pudesse terminar, a voz severa de Yamamoto o interrompeu. Silêncio. Sua expressão escureceu, e seu tom tornou-se especialmente sério, enquanto ele alertava firmemente: "Não superestime suas habilidades, nem subestime seus inimigos. Sempre há alguém mais forte. A Zanpakuti é a parceira mais importante de um Shinigami, mas haverá momentos em que até ela será impotente. Você nunca deve usá-la como desculpa para negligenciar seu próprio treinamento. A batalha de hoje pode ter terminado em sua derrota, mas ainda foi uma lição valiosa para você. Lembre-se, nunca seja arrogante. Mantenha-se vigilante o tempo todo. Mais importante, você realmente entende o que significa possuir poder espiritual de primeira classe? Esse nível de força é imenso. Sua pressão por si só é suficiente para suprimir completamente membros comuns do esquadrão e até mesmo tenentes mais fracos." A voz de Yamamoto era baixa e grave, enfatizando o peso de suas palavras. "Se você liberasse seu Bankai agora mesmo, nenhum Shinigami abaixo do nível de capitão sobreviveria." Ele continuou com um traço de preocupação em seu tom. Masatsuki franziu a testa, a dúvida transparecendo em seu rosto. "Se for esse o caso, então eu só preciso suprimir minha Heiatsu para que eles não sintam, certo?" Ele coçou a cabeça, parecendo bastante confiante na solução. "Depois de tudo isso, você está me dizendo que está com medo?" Ai. Yamamoto tinha acabado de levantar a xícara para mais um gole quando ouviu essas palavras. Tossiu 2 vezes, pigarreou e disse: "Que insolência! Você acha mesmo que um velho como eu, aclamado como o Shinigami mais forte em 1000 anos, teria medo de um pirralho como você? Estou simplesmente preocupado que como você acabou de atingir o poder espiritual de primeira classe, talvez não consiga controlar totalmente sua Heiatsu ao usar Bankai. Isso pode causar perturbações desnecessárias. O Gotei 13 depende de cada membro do esquadrão para manter a ordem em Seireitei." Embora falasse com confiança, no fundo Yamamoto não conseguia deixar de sentir uma ponta de desconforto. Ele realmente não entendia como esse seu discípulo havia desenvolvido uma resistência física tão monstruosa. Mesmo após receber um golpe direto de seu Ikotsu, tudo que Masatsuki sofreu foi algum dano interno e um pouco de perda de sangue. Se fosse Shunsui Kiraku, ser atingido de frente por um Ikotsu sem uma Zanpakuti para se defender o teria deixado aleijado ou gravemente ferido. Quanto a Jishiro Kitaki, não haveria necessidade de acompanhamento, bastaria seguir direto para um ritual de Konseizai. Se tivessem sorte, até economizariam dinheiro na próxima refeição. Se esse garoto realmente usasse Bankai e elevasse sua Heiatsu ao mesmo nível que a minha, mesmo que eu liberasse minha Zanpakuti, não conseguiria elevar ainda mais minha Heiatsu. Se a coisa se resumisse a Akuda puro, talvez eu não vencesse. Felizmente, como seu mestre, a palavra final é minha. Com apenas algumas palavras, consegui impedi-lo de usar sua Zanpakuti. Então isso, é o gosto do poder? Muito fofo mesmo. A propósito, fique aí pelos próximos dias, disse Yamamoto com uma expressão misteriosa. Há uma figura importante que quer te conhecer. Devem estar te procurando na 11ª divisão ou no Distrito Nobre nos próximos dias. Essa pessoa tem um status de prestígio, e o dever da família dela está ligado à sobrevivência dos 3 mundos. Demonstre a ela o devido respeito. O nobre, e a família dele está envolvida na sobrevivência dos 3 mundos. Alguém do Palácio do Rei das Almas? Não. Yamamoto balançou a cabeça. É um dos 5 grandes clãs nobres, o clã Yumi. Nunca ouvi falar deles. Masatsuki Aozaki zombou. Eles nunca se envolvem nos assuntos de Seireitei. Não sei muito sobre o que eles realmente fazem, apenas que estão conectados ao inferno. O tom de Yamamoto continha um traço de impaciência, claramente ciente do desgosto de seu jovem discípulo pelos nobres. Droga, Masatsuki murmurou, imerso em pensamentos. Para os 3 mundos, o inferno sempre foi uma ameaça iminente. Ao longo de milhões de anos, inúmeras almas poderosas foram enviadas para lá e, uma vez lá dentro, tornaram-se imortais, incapazes de morrer, incapazes de serem destruídas. Se um dia, a Heiatsu dos 3 mundos não pudesse mais suprimir os portões do inferno, isso significaria um desastre para toda a existência. Isso mesmo. Inferno.
Na 11ª divisão, um nobre idoso vestido com um kimono ornamentado estava sentado em frente a Masatsuki Aozaki. Dizem que o clã Yumi governa o inferno, mas na verdade nós apenas o observamos. Afinal, a vontade do inferno é uma existência equivalente à do Rei das Almas. Embora ele só possa operar de acordo com as leis do inferno, isso também significa que nós, Shinigami, não podemos interferir naquele mundo. Masatsuki inclinou-se para frente em seu assento, encarando o nobre de frente. Então, o que exatamente Oshi-sama quer perguntar? Eu quero saber, Kenpachi Kigan realmente morreu? Oshi-yumi estreitou os olhos. Masatsuki piscou surpreso. Kenpachi Kiganjo. Um nome conhecido. Então, eles notaram que algo estava errado. O que isso quer dizer? Eles estão tentando causar problemas? Masatsuki-sama já se tornou Kenpachi, e ainda assim eles pedem algo assim? Antes que Masatsuki pudesse reagir, os oficiais de alta patente da 11ª divisão já estavam furiosos. Alguns estavam até prontos para sacar suas espadas, mas Gin Ishimaru e Mashiro Kuna os impediram com um único olhar. Masatsuki levantou a mão, pedindo silêncio. A sala ficou em silêncio instantaneamente. Minhas desculpas. Meus homens são guerreiros apaixonados, às vezes um pouco impetuosos. Espero que não se ofenda a Oshi-sama. Sem ofensas. Como uma divisão de combate, esse tipo de espírito só prova que o capitão Masatsuki os está liderando bem. Oshi-yumi balançou a cabeça. Mas havia algo em comum no ritual com Seizai. O espírito de Kenpachi Kiga entrou no inferno, mas sua alma não parece estar lá. Suspeitamos que essa anomalia pode ter perturbado a ordem natural do inferno, e é por isso que a vontade do inferno começou a se agitar recentemente. Ao ouvir isso, até Masatsuki se viu reavaliando sua opinião sobre o clã Yumi. Agora, era assim que uma família nobre deveria agir. O clã Tsunayashiro realmente gostaria de aprender uma coisa ou duas. Apesar de ambos pertencerem aos 5 grandes clãs nobres, a diferença era gritante. Honestamente, parecia que o clã Tsunayashiro era o único verdadeiro parasita entre eles. Capítulo 202. Excelência Oshi, posso afirmar com absoluta certeza, Kenpachi Kigan está morto. Acabei com a vida dele com minhas próprias mãos. Masatsuki Aozaki falou firmemente, seu olhar inabalável cheio de determinação. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para verificar o relatório da autópsia com a 4ª divisão. O exame foi conduzido por Seinosuke Yamada, ex-tenente da 4ª divisão e atual diretor interino do Instituto Médico Shin. Ele é muito respeitado entre as famílias nobres por sua habilidade excepcional. Duvido que alguém como ele cometeria um erro por descuido. Masatsuki apreciava pessoas como Oshi, que se concentravam em fazer as coisas, mas se eles achavam que poderiam fazê-lo revelar verdades ocultas tão facilmente, estavam enganados. Oshi franziu a testa diante da resposta e continuou pressionando. Então, quando Kenpachi Kiga morreu, algo incomum aconteceu. Algo incomum? Masatsuki franziu a testa imerso em pensamentos profundos, como se estivesse vasculhando sua memória em busca de cada detalhe daquela batalha. Depois de um momento, ele soltou um pequeno suspiro e balançou a cabeça lentamente. Não houve nada fora do comum. A morte dele não foi diferente da de qualquer outra pessoa. Que estranho. Será que estávamos enganados? Mas então, para onde foi a alma de Kenpachi Kigan? Oshi estudou a expressão de Masatsuki atentamente, sem encontrar nenhum traço de decepção. Após um longo silêncio, ele soltou um suspiro. Se for esse o caso, peço desculpas pelo incômodo, capitão Masatsuki. Preciso voltar para minha família e me reportar. Vou me retirar. Você é muito gentil, Oshi-sama. Todos nós servimos a Sociedade das Almas. É natural ajudarmos uns aos outros. Masatsuki acenou com a mão casualmente sorrindo. Ishimaru, acompanhe nossos convidados até a saída. Sim, capitão Masatsuki. Gin Ishimaru respondeu respeitosamente e então gesticulou em direção à porta. Assim que os visitantes se retiraram, Masatsuki voltou para sua mesa e sentou-se. Após um breve silêncio, ele gritou. Terceiro assento Mashiro Kuna. Sua voz não era alta, mas o suficiente para Mashiro ouvir. Ao ouvir o chamado, Mashiro entrou rapidamente no escritório, fechou a porta e ficou diante de Masatsuki, abaixando a cabeça em silêncio. Masatsuki não respondeu de imediato. Permaneceu sentado, de costas para ela, como se estivesse perdido em pensamentos. Depois de um tempo, finalmente falou. O que é isso? Você parou de gostar de mim, Mashiro? Faz pouco tempo, e agora você está agindo tão friamente comigo. Seu tom de voz continha uma provocação brincalhona. Ah, as pessoas são mesmo inconstantes. Nem faz tanto tempo assim, e eu já fui rejeitada. Que desolador. Sua voz estava cheia de tristeza exagerada, como se ele tivesse acabado de sofrer uma grande traição emocional. Acho que eu deveria ter mais cuidado com garotas bonitas como você. Não se pode julgar um livro pela capa. Mashiro bufou, sua frustração transbordando. De repente ela pulou e em um movimento rápido se jogou no colo de Masatsuki. Seu rosto normalmente alegre agora estava inchado em um beicinho adorável. Kugi, Masatsuki, você é tão malvado. Você desaparece por tanto tempo e agora me culpa por estar distante? Isso é injusto. Seus grandes olhos redondos o encaravam, cheios de ressentimento, enquanto ela fazia beicinho e começava a reclamar sem parar. A longa ausência de Masatsuki a deixou sem um parceiro para o treinamento de Akuda, e ela ficou extremamente frustrada por causa disso. Tá bom, a culpa é minha. Mas eu já voltei, não é? Prometo que não vou ficar tanto tempo fora da próxima vez. Ao ver Mashiro tão adoravelmente emburrada, Masatsuki só conseguiu sorrir, impotente. Ele estendeu a mão e acariciou delicadamente a ponta do nariz dela, com os olhos cheios de carinho. Mas enquanto ele aproveitava esse momento de calor, um par de mãos macias e delicadas, tão suaves quanto o jade, deslizou habilmente sob suas roupas. 7 dias depois, na calada da noite, a lua cheia pairava alta no céu.
Sua luz prateada filtrava-se pela janela, lançando manchas dispersas de luminescência pelo chão. No laboratório da 12ª Divisão, Mayuri Kurotsuchi estava completamente absorto em sua pesquisa sobre a anatomia dos Shinigamis. Usando luvas, ele segurava uma lupa, examinando meticulosamente uma amostra disposta na mesa do laboratório. De repente, a pesada maquiagem preta e branca em seu rosto se distorceu levemente. Ele sentiu uma Heiatsu se aproximando de fora. Entretanto, ao perceber que o visitante era Masatsuki Aozaki, ele não fez nenhum movimento para detê-lo. Em vez disso, a curiosidade despertou nele. O que aquele homem problemático poderia querer tão tarde? Na verdade, eu estava querendo visitar já faz um tempo, mas acabei de acordar. Então, aqui estou. Com um rangido agudo, a porta se abriu, acompanhada por uma voz brincalhona. Uma figura familiar surgiu diante de Mayuri. Vestindo seu característico auri branco sobre um shirakus preto, Masatsuki entrou com delicadeza na sala sem sequer bater. Ele se movia como se fosse dono do lugar. Um leve sorriso surgiu em seus lábios quando ele acrescentou: relaxe, eu não estou aqui para te comer. O que você quer? Mayuri franziu a testa. Se você está aqui por uma alma artificial completa, chegou cedo demais. Não há como ter resultados em tão pouco tempo. Não é por isso que estou aqui. Preciso de um favor. Masatsuki sorriu casualmente enquanto se sentava em frente a Mayuri. Que tipo de favor? Meu veterano Jishiro Kitaki, você o conhece, não é? Sim, eu conheço. Eu o conheci antes de ser preso. Então você está ciente da condição dele? Sou sim. E o que isso tem a ver com você? Perguntou Mayuri impaciente. Você pode curá-lo? Perguntou Masatsuki. A carranca de Mayuri se aprofundou. Este homem não era nenhum santo, então por que ele ficou tão preocupado de repente? Posso tentar, mas não saberei se é possível até examiná-lo. Então deixo isso com você, disse Masatsuki com satisfação. Apesar de toda essa conversa, ele tinha total confiança nas habilidades de Mayuri. O Kitaki sempre foi frágil, mas depois de perder os pulmões, passou a contar com um poder especial para se sustentar. Se alguém podia curá-lo, era Mayuri. O talento de Mayuri era inegável, mas sua pesquisa ainda estava em estágios iniciais, o que ele precisava era de tempo. Entretanto, o verdadeiro objetivo de Masatsuki não era apenas a recuperação de Ukitake. Era o deus de um olho, Mimi-Haji, residindo no corpo de Ukitake. Quando era uma criança doente à beira da morte, Ukitake foi levado por seus pais ao santuário de Mimi-Haji. A entidade havia reivindicado seus pulmões em troca de prolongar sua vida. Masatsuki sabia a verdade. Mimi-Haji não era apenas um deus. Era o braço direito do Rei das Almas. No Eco-Mundo, o Gyoku absorveu o rim do Rei das Almas, despertando-o antes do previsto. Agora, Masatsuki queria ver o que aconteceria se o Gyoku absorvesse o braço direito do Rei das Almas. Capítulo 203. Quando se trata dos órgãos do Rei das Almas, não se pode ignorar o Vandenreishi, onde residem o coração e o braço esquerdo do Rei das Almas. Além do que acontece com Jishir Senpai, disse Masatsuki Aozaki, estalando os dedos. Tire um tempo para ficar de olho nas sombras de Seireitei. Sombras? Mayuri Kurotsuchi olhou ao redor antes de se virar para Masatsuki. O que você quer dizer? O Quincy por quem você tem tanta fixação, respondeu Masatsuki com um sorriso. Você acha isso engraçado? Mayuri franziu a testa. Esta era Seireitei, o coração do governo Shinigami. Como os Quincy poderiam estar aqui? 900 anos atrás, continuou Masatsuki, como se estivesse falando consigo mesmo. A guerra entre os Shinigami e os Quincy chegou ao fim, mas os Quincy não pereceram. Nas sombras de Seireitei, eles criaram um espaço oculto. Alguns dos Quincy que sobreviveram à guerra se refugiaram lá e estabeleceram uma nação, o Vandenreishi. A guerra quando os Quincy invadiram a Sociedade das Almas? Exatamente. Mas como você sabe de tudo isso? Eu tenho meus métodos. Isso não deveria ser algo que deveríamos perguntar a Kizuki Urahara? Mayuri ignorou completamente o sorriso malicioso de Masatsuki. Ele é capitão do Gotei 13. A segurança de Seireitei deveria ser preocupação dele, não é? Por enquanto não quero que mais ninguém saiba sobre isso, disse Masatsuki. Um sorriso estranho e sinistro se espalhou pelo rosto de Mayuri. Então tem algo aí que importa para você. Pode-se dizer que sim, disse Masatsuki, indiferente. Preciso que você encontre um jeito de entrar no chá Tentembereis. Mayuri cerrou os dentes. Seu desgraçado, está me tratando como se fosse seu subordinado? Não é? Masatsuki arqueou uma sobrancelha. Não se esqueça da minha posição. Consultor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Como vice-diretor, você está abaixo de mim. Tecnicamente, isso torna meu subordinado. Tiz, aquela maldita mulher, Kiryu Ikifune, Mayuri murmurou. Masatsuki se levantou e colocou a mão no ombro de Mayuri com um calor quase exagerado. Não fique tão triste. Isso é mutuamente benéfico. Os Quincy que invadiram Seireitei. Você sabe o quão brutal foi aquela guerra. Você conhece a minha força. Vai precisar dela se quiser ter alguma chance contra eles. Enquanto falava, Masatsuki liberou um leve pulso de Heiatsu, dando a Mayuri um vislumbre de seu poder atual. E eu só vou levar o que preciso. Em troca, trarei alguns Quincy's para você estudar, Quincy's de sangue puro. Quincy puro sangue. Isso sim era tentador. Mas a Heiatsu desse cara é assustadora. Um lampejo de choque passou pelos olhos de Mayuri antes que ele sorrisse. Tudo bem, eu aceito. Uma escolha sábia, assentiu Masatsuki. A 13ª Divisão foi construída nos arredores de Seireitei, com um caminho sinuoso de paralelepípedos ao longo do rio que levava até seu quartel. Masatsuki Aozaki caminhava por este caminho, enquanto os pássaros cantavam nas árvores de ginkgo acima. De vez em quando, Shinigami que passavam o cumprimentavam com respeito. Eram membros de várias divisões. Como capitão da 11ª Divisão, Masatsuki Aozaki inspirava imenso respeito, mesmo de fora do seu esquadrão.
Era tanto um reconhecimento de sua força quanto de sua natureza acessível, porém formidável. Os terrenos da 13ª Divisão eram vastos, mas, diferentemente da grandeza da 2ª Divisão ou do ambiente de campo de batalha da 11ª Divisão, eles tinham a tranquilidade de um retiro isolado, adequado para aqueles de temperamento refinado e gentil. Seus quartéis, construídos no estilo tradicional japonês, consistiam em inúmeros pátios e pavilhões dispostos harmoniosamente. Uma fragrância suave e relaxante pairava no ar, contribuindo para a atmosfera serena. A entrada estava bem iluminada, e um Shinigami em Shihakus deu um passo à frente para recebê-lo. Mas Atsuki Aozaki era uma figura bem conhecida entre os Shinigami, não apenas como discípulo de Yamamoto, mas também como aquele que havia esmagado vários oponentes de nível de capitão durante a rebelião. Sua reputação no Gotei 13 era tal que ele tinha até 2 grupos de fãs dedicados. Era inevitável que seu nome tivesse peso dentro da Seireitei. O guarda na entrada fora claramente informado de sua chegada. Recuando respeitosamente, ele fez uma profunda reverência. Kenpachi Aozaki, o capitão estava esperando por você. Sua voz não era alta, mas para os Shinigami de ouvido atento que estavam por perto, era impossível não ouvi-la. As grandes portas, antes fechadas, abriram-se lentamente com um rangido. Todos os olhares no pátio se voltaram imediatamente para Masatsuki Aozaki. Se ele notou a atenção, não demonstrou nenhum sinal de desconforto. Já estava acostumado a ser o centro das atenções há muito tempo e aceitava isso com a compostura de sempre. É o capitão Masatsuki. Uma garota sussurrou animadamente com os olhos praticamente brilhando. Os Shinigami reunidos trocaram olhares de cumplicidade. Para seres tão longevos quanto os Shinigami, encontros com homens e mulheres bonitos não eram incomuns, mas Masatsuki Aozaki era único. Entre as figuras marcantes da Sociedade das Almas, ele estava no topo. Quando ele estava presente, até mesmo um nobre como Sunkushiki ou o delicado e doentio Jishiro Kitaki não conseguiam chamar atenção. Não se tratava apenas de boa aparência. O que era impressionante era que Masatsuki Aozaki sabia exatamente o quão impressionante ele era. Ele tinha plena consciência de seu charme e se portava com uma confiança natural, deixando os olhares permanecerem nele enquanto caminhava à frente. Quando Masatsuki entrou na residência principal, o pátio atrás dele gradualmente retomou sua animada conversa. Com sua audição aguçada, ele captou trechos de murmúrios animados. Kenpachi-sama é tão lindo! Você viu isso? Masatsuki-sama olhou para mim agora mesmo. Eu deveria ter entrado para a 11ª Divisão naquela época. Os corredores da residência eram tranquilos e refinados. Embora Jishiro Kitaki não fosse de um status nobre particularmente elevado, a decoração de bom gosto ainda refletia uma certa elegância aristocrática. Surpreendentemente, em vez de um oficial importante da 13ª Divisão, foi Izani Kotetsu, o tenente da 4ª Divisão, quem o cumprimentou. Izani, o que você está fazendo aqui? Perguntou Masatsuki, um pouco confuso enquanto observava Izani se aproximar. Vim verificar a saúde do capitão Ukitaki e visitar minha irmã, disse Izani timidamente, seus grandes olhos brilhando de nervosismo. Por favor, sigam-me, o capitão Ukitaki está no Ugen. Está tudo bem mesmo? Sentar Kutsubaki, o terceiro assento da 13ª Divisão, espiou por trás de uma parede, olhando ao redor. Sua irmã parece que vai desmaiar. Este é o único jeito, disse Kione Kotetsu, a tenente interina da 13ª Divisão, enquanto também colocava a cabeça para fora. Sentimentos não devem ser escondidos, é preciso expressá-los. Se não, do jeito que ela está, ela nunca vai dar esse passo. Mas você não acha que sua irmã parece meio lamentável agora? Sentar deu um sorriso irônico. Quanto mais crítico o momento, mais forte ela precisa ser. Declarou Kione, erguendo um pequeno punho no ar como se estivesse torcendo por Izani. Você consegue, mana. Capítulo 204. A lua brilhante pairava alto no céu, lançando seu brilho sobre o quartel da 13ª Divisão. Eu nem percebi que já estava escuro. Mas Atsuki Aozaki olhou para a lua luminosa, enquanto Izani Kotetsu, com as bochechas coradas, balançava a cabeça, impotente. Capitão Masatsuki, está ficando tarde. O capitão Ukitaki provavelmente está ficando impaciente. Bem, não tem jeito. Afinal, é de você que estamos falando, Izani. Acabamos conversando por tanto tempo sem nem perceber. Suspirando, Masatsuki Aozaki caminhou até a entrada do Ugen. Aquele meu veterano é realmente incrível. Sairei em breve. Sim, esperarei aqui mesmo. Envergonhada demais para sequer levantar a cabeça, Izani Kotetsu só soltou um suspiro de alívio quando ouviu a porta de madeira fechar atrás de Masatsuki. Como foi? Deu certo? Assim que Masatsuki saiu de Ugen, Kione Kotetsu irrompeu das sombras com os olhos brilhando de entusiasmo. A caminhada do quartel até Ugen normalmente não levava mais de 10 minutos, mas, de alguma forma, aqueles dois a haviam prolongado por quase 1 hora. Se Izani voltasse dizendo que havia falhado, Kione ficaria arrasada. Mas àquela altura, não havia muito que pudesse fazer. Convencer a irmã a tomar a iniciativa já havia sido um esforço monumental. Pedir que ela tentasse novamente exigiria ainda mais persuasão. A maior dor de cabeça era a natureza tímida e indecisa de Izani. Ela era tão tímida que mesmo quando tinha pesadelos, corria para o quarto de Kione para dormir. Seja ela quem estava correndo atrás de alguém de quem gostava ou quem estava sendo perseguida, sua personalidade tornava as coisas infinitamente complicadas. Honestamente, Kione não tinha ideia de como Izani sobreviveria sem ela por perto. O que ela não esperava, no entanto, era que Masatsuki Aozaki parecia gostar de Izani também. Por causa de sua altura e do jeito que falava, as pessoas frequentemente confundiam Izani com um garoto. Ela já tinha sido alvo de provocações por isso mais de uma vez. O capitão Masatsuki me convidou para jantar hoje à noite. Izani se agachou, sua voz suave e incerta.
Pensando na cordialidade e confiança de Masatsuki, ela não pôde deixar de admirá-lo. Era o tipo de pessoa que ela gostaria de se tornar, como a Capitão Noana equilibrada e graciosa, não desajeitada e hesitante como ela. Ótimo! Então, hoje à noite você fará do Capitão Masatsuki seu, declarou Kione, dando um tapinha na cabeça de Izane com uma expressão determinada. Ela sabia quanta coragem sua irmã havia reunido para chegar até ali. Izane evitou o olhar dela. Isso, não é muito rápido. Uma oportunidade dessas não aparece todo dia. Você tem que aproveitar enquanto pode, disse Kione com firmeza. Júnior, não é esse o horário que combinamos, né? Uma voz masculina calma ecoou pela sala. Você me fez esperar mesmo. Fiz você esperar muito tempo? Não pode me culpar por isso, Jishir-senpai. A culpa é toda do Shunsui-senpai, a preguiça dele me contagiou, então acabei chegando atrasado, respondeu Masatsuki Aozaki. Ele se acomodou confortavelmente, sentado casualmente no tatame, como se estivesse em casa. Você realmente herdou a falta de vergonha da Shunsui, brincou Jishiro Kitaki, ainda deitado no chão. Nunca pensei que você diria algo tão duro, Jishir-senpai. Masatsuki Aozaki o ajudou a se levantar, encostando na parede de madeira. Bem, eu também sou humano, sabia? Fico chateado como qualquer um, Jishir riu baixinho. É que este meu corpo não permite isso. Então, você quer melhorar? Perguntou Masatsuki. Você deveria saber que quando eu tinha 3 anos, antes que pudesse terminar, Jishir tossiu violentamente, cuspindo sangue. Masatsuki rapidamente pegou um lenço e o enxugou delicadamente. Quando você tinha 3 anos, sofreu de uma doença grave. Seus cabelos brancos são uma consequência duradoura disso, disse Masatsuki. Jishir assentiu. É verdade. Mas o que você não sabe é que, devido a certas circunstâncias, eu só sobrevivi sacrificando meus pulmões. Masatsuki balançou a cabeça. É por isso que estou perguntando. Você quer se recuperar? Jishir franziu as sobrancelhas. Você pode não entender completamente. Um sacrifício como esse não pode ser desfeito simplesmente com Kaid. Senpai, eu pareço um idiota? Masatsuki riu baixinho. Claro, não estou falando de Kaid. Estou falando de ciência. Ciência? Jishir ficou momentaneamente surpreso. Isso mesmo, afirmou Masatsuki. O vice-diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami tem pesquisado isso recentemente. Eu estive pensando. Se os métodos tradicionais não conseguem curar seu corpo, então que tal repará-lo por meio da substituição de órgãos? Jishir suspirou. Agradeço a sua preocupação, mas você não entende. Meu corpo já faz muito tempo. Ele parou no meio da frase. No momento em que cruzou o olhar com Masatsuki, congelou. Não havia necessidade de palavras, a compaixão e a determinação inabalável naqueles olhos diziam tudo. Senpai, tente, disse Masatsuki suavemente. Um longo silêncio preencheu a sala antes que Jishir finalmente assentisse lentamente. Tudo bem, vou tentar, mas se não der certo, deixamos pra lá. No entanto, este assunto envolve certos segredos. Preciso informar o mestre. Claro, vá em frente e conte ao velho. Não há nada a esconder, respondeu Masatsuki. Capitão Masatsuki. Masatsuki Aozaki saiu de Ujin e ouviu uma voz suave chamando por ele. Instintivamente, ele se virou em direção ao corredor. Izane, você ficou esperando aqui esse tempo todo? Sim. Veio uma resposta tímida. Terminei de falar com meu senpai. Vamos. Masatsuki se aproximou e pegou a mão dela, um pouco surpreso quando ela não se afastou envergonhada dessa vez. Izane Kotetsu ainda estava vestida com seu shirakus, mas sua gola estava ligeiramente solta, uma mudança sutil, mas perceptível. Masatsuki percebeu imediatamente que esse não era seu estilo habitual. Alguém devia tê-la aconselhado, alguém que sabia exatamente como realçar seu charme natural. Sentindo os 2 Heiatsu escondidos observando-os das sombras, Masatsuki riu interiormente. Esses 2 os estavam seguindo desde que saíram do quartel, e embora tivessem feito o possível para permanecerem escondidos, não conseguiam escapar de seus sentidos. Só com isso ele já havia entendido a maior parte da situação. O corpo de Izane estava ligeiramente rígido enquanto Masatsuki a conduzia em direção aos portões da 13ª divisão. Banhada pelo luar, ela parecia ainda mais radiante. Izane, você realmente parece a lua pairando no céu noturno, murmurou Masatsuki, admirando os fios cinza prateados de seu cabelo. Capitão Masatsuki, você só está me provocando. É que a cor do nosso cabelo é parecida, murmurou Izane, com o rosto corando ao ouvir as palavras dele. Sob o brilho do luar, ela parecia ainda mais delicada e charmosa. Embora Masatsuki tivesse vindo a este mundo, seu senso de beleza não havia mudado desde sua vida anterior. Ele falou claramente, deixando clara sua admiração. Seu cabelo é lindo, Izane, mas eu não estava falando só disso. Masatsuki sorriu. Sentindo o olhar de Masatsuki sobre ela, o rubor de Izane aumentou. Capítulo 205. O luar brilhante entrava pela janela, iluminando o cômodo com um brilho suave. As luxuosas mansões do distrito nobre exalavam uma fragrância forte e persistente, o aroma de especiarias raras que os nobres gastavam fortunas para adquirir. Masatsuki Aozaki já havia visitado muitas propriedades nobres antes, e esse cheiro estava sempre presente, um sinal inconfundível de riqueza e refinamento. Eles se referiam a essa tradição, originária de uma grande nação ocidental, como o caminho do incenso, classificando-a ao lado do ikebana e da cerimônia do chá como uma das artes refinadas. Diferentemente da extravagância daquelas mansões aristocráticas, o quarto de Masatsuki Aozaki exalava uma fragrância mais simples e sutil. Que aroma lindo! Igual ao do capitão Masatsuki, pensou Izane Kotetsu enquanto sentia o aroma suave.
Masatsuki entrou na sala carregando uma bandeja nas mãos. Estes são alguns pratos que preparei, junto com algumas garrafas de vinho que Shunsui-senpai me presenteou. Ele apontou para a variedade de pratos na mesa, mais de uma dúzia no total, antes de se sentar ao lado de Izane. Este é um dos vinhos mais apreciados dele, ele o guardou por anos e mal teve coragem de bebê-lo. Espero que não se importe. Não, de jeito nenhum. Esses pratos parecem deliciosos, disse Izane rapidamente, acenando com as mãos em leve pânico, enquanto observava o banquete à sua frente. Ouvi dizer que você gosta de mingau, comentou Masatsuki, olhando para ela com uma expressão cúmplice. Algo sobre não querer crescer mais, já que mingau não tem muito valor nutricional. Ele estudou a garota alta à sua frente antes de continuar. Você se importa demais com o que os outros pensam, Izane. Mas, na minha opinião, você não precisa se preocupar com todas as opiniões, apenas com as das pessoas que realmente importam para você. Além disso, sua aparência não é da conta de ninguém. E eles estão errados. Não há nada de errado em crescer. Você é adorável do jeito que é. O corpo de Izane tremeu levemente com as palavras dele. Sem hesitar, ela se serviu de uma taça de vinho, levou aos lábios e bebeu tudo de uma vez. Obrigado, Capitão Masatsuki. Sei que você só está tentando me confortar, mas não precisa fazer isso. Confortá-la? Masatsuki ergueu o copo e tomou um pequeno gole, encontrando o olhar dela. Só estou dizendo a verdade, nem uma única palavra é mentira. O coração de Izane palpitou. Seus lindos olhos se fixaram nele e naquele momento as palavras da irmã ecoaram em sua mente. Esta é a oportunidade perfeita. Então, Capitão Masatsuki, você gosta. Alimentada pelo calor do vinho, ela encontrou coragem para falar, mas sua voz ficou mais suave a cada palavra, até que quase não dava para ouvir. Eu faço. Masatsuki não hesitou. Ele a encarou com firmeza e disse. Eu gosto de você desde a minha vida passada. De vida anterior. Ele estava falando sobre o mundo dos vivos? Mas ela nasceu e foi criada em Seireitei. A quarta divisão nunca precisou patrulhar o mundo humano, e ela nunca havia pisado lá. E a diferença de idade? Como eles puderam ter se conhecido em uma vida anterior? Espere, isso é uma confissão. O Capitão Masatsuki realmente sente isso por mim. Uma tempestade de pensamentos percorreu sua mente, mas em algum lugar bem no fundo, havia uma silenciosa sensação de alegria. Sob o brilho da lua e o calor do álcool, Izane inclinou-se lentamente para frente, caindo nos braços de Masatsuki. A fragrância suave e elegante do quarto a envolveu e pela primeira vez, ela sentiu como era ser abraçada por alguém mais alto. A noite avançava. A lua pairava alta no céu. A densa escuridão da noite brilhava sob um véu de luz prateada. Seireitei, quartel da 4ª divisão. Yasushika, a tenente Izane voltou? Dentro do escritório do capitão, a expressão de Hitsu Noana estava cheia de preocupação enquanto ela se virava em direção à porta, que acabará de se abrir. Capitão, o tenente Izane Kotetsu ainda não retornou, mas o 3º Regimento Kione Kotetsu, da 13ª Divisão, está aqui, disse Yasushika Yamura. 3º Regimento da 4ª Divisão, enquanto entrava apressadamente. Ao ver a expressão preocupada da capitã, ele rapidamente tentou tranquilizá-la. Ela entregou o relatório médico da capitão Kitaki, está escrito com a letra da tenente Izane. Parece que ela ficará com o 3º assento Kione novamente esta noite e não retornará ao quartel. Ela está com Kione? O Noana franziu a testa levemente, sentindo que algo estava errado. Não era incomum que Izane passasse a noite na casa de Kione, mas ela costumava avisar o Noana com antecedência. Desta vez, ela nem voltou para se apresentar, o que era estranho. Mesmo assim, Kione era a irmã mais nova de Izane. Se algo sério tivesse acontecido, ela teria dito alguma coisa. Nesse caso, vamos deixar como está. Amanhã é dia de descanso, de qualquer forma. Olhando para Yamura, o Noana deu um pequeno aceno antes de perguntar. Mas Atsuki Kenpachi passou pela 4ª divisão hoje? Não, Yamura balançou a cabeça. Ouvi dizer que ele foi para a 13ª divisão ver o capitão Kitaki e depois voltou para o distrito nobre. Aquele pirralho. Ele realmente achou que poderia se esconder de mim só porque alcançou o poder espiritual de primeira classe? O Noana soltou um sorriso de desgosto. Ela tinha o hábito de acompanhar o progresso do treinamento de Masatsuki Aozaki na 1ª divisão de tempos em tempos. Ela sabia exatamente quando ele havia alcançado a Reiatsu de primeira classe, logo depois do próprio Yamamoto. Ele costumava visitá-la de vez em quando, mas agora, desde que descobriu, não apareceu mais. Sempre que ela mandava alguém procurá-lo, a resposta era sempre a mesma. Ele está ocupado. Ele teve tempo de ir para a 13ª divisão, mas não para a 4ª? Espere. A 13ª divisão? A expressão de Unoana escureceu. A temperatura no quarto despencou, fazendo Yamura estremecer involuntariamente. Era a primeira vez que ele via sua capitã com uma aparência tão assustadora. A pressão que emanava dela fazia com que ele parecesse congelado só de ficar ali. Se capitão, ainda tenho trabalho a fazer. Vou indo agora, gaguejou Yamura, virando-se imediatamente para fugir. Espere. A voz gélida de Unoana o congelou no lugar. Capitão, juro que não tem nada a ver comigo. Eu não fiz nada. Yamura parou no meio do caminho, sentindo de repente que dar mais um passo poderia significar o fim de sua vida. Sem outra escolha, virou-se lentamente, erguendo as mãos em um gesto de rendição. Quando a tenente Izane retornar, diga a ela para vir ao meu escritório, ordenou Unoana, estreitando os olhos. Sim, capitão, respondeu Yamura com o rosto contorcido de desespero. Por que sua intenção assassina é tão assustadora? A lua acima brilhava ainda mais. O quartel da 1ª divisão permaneceu bem iluminado, e um homem de cabelos brancos seguiu um grupo de membros do esquadrão enquanto o levavam em direção à sala de chá. Deixe o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami cuidar do tratamento. Yamamoto murmurou, imerso em pensamentos enquanto olhava para seu discípulo doente.
Eu já prometi ao meu júnior que iria para a 12ª divisão amanhã para um exame, disse Jishiro Kitaki, enxugando o sangue dos lábios com um lenço antes de olhar para a cabeça careca e brilhante de seu mestre. Yamamoto fechou os olhos, como se estivesse travando uma luta interna. Finalmente expirou e falou com uma voz grave. Muito bem. Esta não é mais a minha era. Você pode tentar, mas devo dizer que estou surpreso. Aquele garoto Masatsuki realmente tem consciência, afinal, ele se importa o suficiente para pensar no bem-estar do seu senpai. Foi minha própria fraqueza que incomodou tanto o mestre quanto o meu júnior, disse o Kitaki curvando a cabeça. Observando seu discípulo atormentado por doenças e sofrimento dia após dia, Yamamoto só conseguia suspirar em silenciosa frustração. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. A lua brilhante se pôs no oeste enquanto o sol nascente lançava sua luz dourada sobre o horizonte. Enquanto a luz do sol banhava novamente a sociedade das almas, Sereitei acordou com a agitação matinal habitual. Uma Heiatsu familiar, Kiyone. Masatsuki Aozaki sentou-se, esfregando os olhos sonolentos enquanto murmurava para si mesmo. Para ele, não havia sentido em tentar esconder Heiatsu dentro do distrito nobre. A única vez que alguém conseguia esconder sua presença dele era quando ele simplesmente optava por não notar. Kiyone. Ainda grogue de sono, Izane Kotetsu esfregou a cabeça fracamente, piscando em confusão. Kiyone. Ela está me procurando. O que vamos fazer? Ela não pode nos ver assim, pode? Você, a voz de Masatsuki veio do lado dela. Ele enganchou um dedo sob o nariz dela, provocante, em um tom afetuoso. Por que uma irmã mais velha tem tanto medo da irmã mais nova? É nessa hora que você precisa se manter firme. Além disso, não fizemos nada vergonhoso. Por que ficar nervosa? Eu sei. Ainda atordoado por ter acabado de acordar, Izane murmurou em resposta, confortado pelas palavras de Masatsuki. Ei, onde você está indo? Percebendo que Izane estremeceu levemente enquanto tentava sair da cama, Masatsuki perguntou confuso. Izane distraidamente esfregou a cabeça dolorida, perguntando-se por que se sentia tão desconfortável naquela manhã. Instintivamente sua mão desceu, pronta para executar o Kaid. Ao ouvir a pergunta de Masatsuki, ela respondeu sem pensar. Não posso deixar minha irmã esperando lá fora por muito tempo. Você estava exausto ontem à noite. Apenas descanse. Masatsuki gentilmente, mas com firmeza, empurrou-a de volta para a cama e puxou o cobertor sobre ela, protegendo-a de qualquer luz difusa da manhã. Apesar de ser mais alta que ele, Izane não era do tipo que dominava a Kuda. Depois de uma noite inteira de esforço, mesmo tendo usado o Heiatsu para se sustentar, a fadiga já havia se instalado há muito tempo. Vou encontrar sua irmã. Como você está cansada, também vou preparar o café da manhã. Algo para te ajudar a se recuperar. Obrigada. Izane murmurou, sua voz estranhamente familiar, mas ela não percebeu. Ao ouvir a porta se abrir, ela se aninhou novamente nas cobertas, preparando-se para dormir um pouco mais. Então, espere. Uma repentina percepção lhe causou um arrepio na espinha. Este não é meu quarto. Quem estava ao meu lado? Seus olhos se abriram de repente. Olhando para baixo, ela viu Shirakus ligeiramente úmido no chão. Memórias da noite anterior voltaram com perfeita clareza. Ontem à noite, o capitão Masatsuki e eu. Então o álcool é realmente muito poderoso. Ele até deu a alguém tão tímido quanto eu a coragem de tomar a iniciativa. Deitada sob as cobertas, enrolada num cobertor que ainda exalava uma fragrância suave e desconhecida, ela ouviu os passos de Masatsuki lá fora. Lentamente cobriu o rosto corado com o cobertor. Essa sensação não é tão ruim. Com Masatsuki lá fora, cuidando de Kiyone, uma estranha sensação de segurança se instalou em seu coração, como se ela tivesse encontrado alguém em quem confiar. Mas, uma noite inteira? Isso não condiz nem um pouco com o prazo que minha irmã me disse. Henter, ao ouvir o som da porta da propriedade nobre se abrindo, Kiyone Kotetsu rapidamente parou de bater, apenas para sentir seu rosto esquentar no momento em que olhou para cima. Masatsuki Aozaki estava parado na entrada, vestindo um yukata fino, seus longos cabelos negros soltos sobre os ombros. Seu sorriso era tão radiante quanto o sol da manhã, e a brisa leve trazia um aroma refrescante ao seu redor. Não que ela estivesse hipnotizada pela aparência dele, definitivamente não. Mas só de pensar na irmã passando a noite com ele a deixava um pouco perturbada. Afinal, Izane não teria chegado nessa situação se não fosse pelo empurrãozinho sutil que ela deu. Veio ver sua irmã? Vou te levar para dentro. Masatsuki saiu, olhando para ela com um sorriso divertido. Devo chamá-lo de cunhado? Kiyone hesitou por um momento antes de finalmente fazer a pergunta, com uma expressão cheia de incerteza. Minha irmã ainda está dormindo? Ela não teve pesadelos ontem à noite, teve? Ela estava bem exausta, respondeu Masatsuki impotente, guiando Kiyone pela propriedade. E não vamos fingir, eu sei exatamente quem está causando a confusão. Não pense que não notei você nos espionando na 13ª divisão ontem. Hehe. Kiyone coçou a cabeça com um sorriso tímido. Mas qual é? Minha irmã gosta de você, e você também gosta dela. Pessoas que se gostam deveriam ficar juntas, certo? Além disso, esses idiotas que zombam dela não sabem do que estão falando. O mais importante é que ela esteja feliz. Você realmente é um pouco intrigante, disse Masatsuki balançando a cabeça divertidamente. Eu sou adulta, ok? Kiyone estufou o peito, indignada, encarando Masatsuki com um desafio exagerado. Masatsuki deu um sorriso irônico. Ah, meu erro, quase esqueci que Izane é especial. É assim que deve ser. Kiyone fez uma pausa e assentiu. É melhor que ela seja sempre tratada como uma pessoa normal. Isso não vai dar certo. Masatsuki rejeitou a ideia de cara. Ela é importante para mim, porque eu a trataria como qualquer outra pessoa.
Para ser bem direto, nunca fui do tipo que trata todo mundo igualmente. Ele deu um tapinha confiante no peito, como se considerasse isso um motivo de orgulho. Se você se tornar capitão-comandante, a Sociedade das Almas estará condenada, provocou Kione, balançando a cabeça. Mas como família vocês são perfeitos. Vou considerar isso um elogio, mas Atsuki riu, coçando a cabeça enquanto uma aura despreocupada se instalava ao seu redor. Todos estavam certos, você realmente é uma pessoa gentil, pensou Kione. Sua irritação anterior com sua altura desaparecendo enquanto ela sentia a brisa da manhã em sua pele. Você vai cuidar da minha irmã, certo? Ela perguntou, com os olhos brilhando de seriedade enquanto olhava para Masatsuki. Claro, ninguém jamais a machucará enquanto eu estiver aqui, disse Masatsuki com firmeza. Então, quando entrar, não a assuste muito. Você fala como se eu estivesse sempre fazendo bullying com ela, Kione bufou, fingindo indignação. Eu nunca disse isso, riu Masatsuki. Mas você conhece a personalidade dela? Imagine só como ela vai ficar envergonhada quando isso acontecer. Observando Kione agitar os braços em protesto exagerado, Masatsuki não pôde deixar de sorrir enquanto seus pensamentos se voltavam para a garota lá dentro. Nossa, então é assim que um homem apaixonado se parece? Sempre pensando na minha irmã, provocou Kione com um aceno de cabeça cúmplice, parecendo séria demais para o seu próprio bem. Bem, Izane é alguém que vale a pena ser estimado. Masatsuki levou Kione até o refeitório antes de seguir em direção à cozinha. Você já comeu? Eu vou cozinhar hoje. Quer que eu faça alguma coisa para você? Sério? Então eu aceito, cunhado. Os olhos de Kione brilharam de excitação. Afinal, esse era o homem cuja culinária havia cativado completamente Kiryu Ikifune, o antigo capitão da 12ª Divisão. Capítulo 207. É uma delícia, muito bom. Enquanto Izane Kotetsu devorava ansiosamente seu café da manhã, Kione Kotetsu, que tinha acabado de pegar sua tigela e seus hashis, estreitou os olhos e a encarou intensamente. Irmã mais velha. Ao ouvir o ressentimento na voz de Kione, Izane estremeceu instintivamente e imediatamente colocou a tigela e os hashis na mesa. Mas Atsuki Aozaki não pôde deixar de sorrir. Para um estranho, essas irmãs pareciam ter trocado completamente de papéis. A irmã mais velha, mais alta na verdade, tinha medo da irmã mais nova, menor. Eu sempre pensei que você gostasse de comer mingau porque não queria ficar mais alto, mas agora vejo que minha comida não é boa o suficiente. A testa de Kione se contraiu enquanto ela falava, olhando para Izane, cujos lábios ainda tinham alguns grãos de arroz grudados neles. Isso não é verdade. Sua comida também é deliciosa. Sentindo uma pressão inexplicável, Izane, movida pelo puro instinto de sobrevivência, rapidamente tranquilizou sua irmã com uma expressão de pânico. Claro, sua comida é ótima. Só que o Masatsuki disse que eu poderia comer o quanto quisesse e não precisaria me preocupar com cuidar da minha silhueta. A boca de Masatsuki Aozaki se contraiu. Não é de se admirar que até Hetsuno Ana tenha dito que Izane era muito tímido e introvertido. Quem precisava se justificar para a irmã só por comer uma refeição? E ela me vendeu tão facilmente. Vou ter que lhe dar uma lição mais tarde. Tá? Então você não vai mais chamar o cunhado de Capitão Masatsuki. Só vai usar o nome dele agora? É bem parecido. Kione sorriu ironicamente enquanto olhava para Izane. Seu tom provocador instantaneamente deixou o rosto de sua irmã vermelho brilhante. Tosse, tosse. Izane engasgou, envergonhada, nervosa e tímida. E irmã? Ser cunhado? Por que você o chama assim? Nós nem somos casados ainda. Você não pode simplesmente dizer isso. O que há para se envergonhar? O sorriso brincalhão de Kione só aumentou. Seus grandes olhos brilharam travessos enquanto ela se aproximava da irmã corada. Tudo bem, Kione, pare de provocar a Izane, interrompeu Masatsuki Aozaki, intervindo para acalmar a situação. Ele segurou a mão de Izane com delicadeza, confortando-a. Você realmente a adora. E quem mais eu deveria mimar? Olhando para a bela e tímida mulher à sua frente, Masatsuki sentou-se ao lado dela, passando os dedos pelos seus macios cabelos grisalhos antes de puxá-la para seu abraço. Havia uma leve fragrância pairando no corpo de Izane, uma que Masatsuki conhecia muito bem. O aroma familiar o fez sentir como se tivesse retornado à noite anterior. Inclinando-se, ele deu um beijo leve em seus lábios. Porque ela é Izane. Não na frente da minha irmã. Izane murmurou, seu rosto ficando ainda mais vermelho. Não vejo nada. Vocês dois vão na frente. Kione cobriu os olhos dramaticamente com as duas mãos, mas espiou descaradamente por entre os dedos, observando a demonstração de afeto se desenrolar. Apesar das provocações, ela se sentia genuinamente feliz. Sua irmã finalmente encontrara alguém que a amava de verdade. E para completar, essa pessoa era um dos capitães mais proeminentes de Seireitei. Talvez agora sua irmã finalmente começasse a se comportar com mais confiança. Chega de conversa. Se esperarmos mais, a comida vai esfriar. Mas Atsuki pegou um pedaço de omelete e deu para Izane, enquanto Kione, observando-os comerem com tanto entusiasmo, estendeu seus hashis e pegou um pedaço de peixe grelhado. Ao contrário dos países ocidentais que tinham uma grande variedade de opções de café da manhã, a culinária aqui era basicamente baseada em arroz. Delicioso. No momento em que o peixe grelhado tocou sua língua, os olhos de Kione se arregalaram em choque. De repente, ela entendeu por que Izane estava comendo com tanta avidez antes. Algo tão simples como peixe grelhado havia dominado completamente suas papilas gustativas. Como ela poderia parar de comer agora? Jishiro Kitaki sempre foi generoso com os membros de seu esquadrão, e as refeições no quartel não eram ruins, mas elas simplesmente não podiam ser comparadas a isso.
Olhando para os 4 pratos simples dispostos à sua frente, os olhos de Kione de repente ficaram um pouco vermelhos. Irmã, só porque você terminou de comer não significa que pode roubar minha comida. Observando Izane Kotetsu, que não havia parado de comer desde o início da refeição, Kione Kotetsu instintivamente estendeu os hashis, tentando pegar um pouco de comida de volta. Mana, você já é uma mulher adulta. Como ainda pode brigar com sua irmãzinha por comida? Kione rapidamente pegou um pedaço de rolinho primavera com seus hashis enquanto simultaneamente mordia o peixe grelhado à sua frente. Mas Kione, você nunca toma café da manhã. E eu ainda não estou satisfeito. Izane, sem querer recuar, estendeu os hashis também. Naquele momento, tomada pelo frenesi, ela transbordava de determinação. Isso é realmente necessário? Mas Atsuki Aozaki suspirou enquanto observava as 2 irmãs brigando por comida. Mesmo assim, ele entendia o porquê. Os pratos que ele preparava eram praticamente de outro nível em comparação com a comida habitual na Sociedade das Almas naquela época. Afinal, ele sonhara em se tornar o primeiro da Academia Culinária Tsukuki. Seu objetivo final era criar comidas tão deliciosas que as pessoas literalmente arrancassem as roupas de puro êxtase. Mas ele ainda estava longe disso. Quando estavam cheios, Kione Kotetsu deu um tapinha na barriga e sorriu satisfeita. Cunhado, você é incrível. O cunhado é incrível. A comida do cunhado é a melhor. Ela cerrou os punhos, levantou-os bem alto e sorriu enquanto falava. Izane Kotetsu concordou furiosamente ao lado dela. Ao ouvir Kione chamá-lo repetidamente de cunhado, Izane não conseguiu evitar ficar vermelho e lançou-lhe um olhar de soslaio. Ainda assim, considerando que, embora não tivessem o título oficial de marido e mulher, o relacionamento deles já o era na prática. Izane aceitou silenciosamente o termo. Já que terminamos de comer, vou lavar a louça. Vocês 2 tenham uma boa conversa, volto logo, disse Masatsuki Aozaki. Eu cuido disso. Izane murmurou timidamente, lançando um olhar para Masatsuki antes de recolher os pratos e ir em direção à cozinha. Cunhado. Assim que Izane saiu da sala, Kione puxou cuidadosamente a manga de Masatsuki. O que foi, Kione? Ele olhou para ela, confuso. Estou confiando minha irmã a você. Pela primeira vez, a expressão brincalhona de Kione desapareceu, substituída pela maturidade e seriedade próprias da sua idade. Ela ergueu a cabeça, o olhar firme. Ela pode sempre parecer barulhenta e travessa, aquela que mantém a atmosfera animada, mas quando realmente importa, ela é surpreendentemente confiável. Mas Atsuki olhou para Kione e suspirou interiormente. Hoje, tudo que ela disse e fez foi por preocupação com Izane. Seu coração estava todo voltado para o bem-estar da irmã. Uma família como essa, era impossível não gostar. Mesmo assim, isso não é me subestimar um pouco? Cuidar de Izane é algo que eu deveria estar fazendo de qualquer maneira, pensou ele. Não se preocupe, disse Masatsuki com um sorriso radiante. Eu a protegerei. Essa é a nossa promessa. Milímetro. Essa é a nossa promessa. Kione assentiu com uma expressão séria. Honestamente, como isso acabou assim? Izane, que tinha acabado de voltar da cozinha para limpar a mesa, encostou-se na parede e murmurou baixinho enquanto olhava para o céu. Capítulo 208. No dia seguinte, Masatsuki Aozaki aproveitou seu dia de folga para passar um tempo com Izane Kotetsu mais uma vez, expressando suas emoções livremente. Ao amanhecer, eles se separaram no Distrito Nobre. No quartel da 11ª Divisão, a atmosfera era animada enquanto os membros do esquadrão treinavam, com os rostos cheios de entusiasmo. Entre eles, a presença mais marcante era, sem dúvida, Masatsuki Aozaki, que flertava abertamente com as integrantes femininas da equipe. No entanto, ninguém ousou desafiá-lo. Anos de camaradagem haviam estabelecido firmemente a autoridade absoluta de Masatsuki dentro do esquadrão. Ele era indiscutivelmente o mais forte e, na mente de seus companheiros, ele já estava atrás apenas do capitão-comandante em todo o Gotei 13. Para eles, havia apenas um verdadeiro líder, Masatsuki Aozaki. Eles gostavam de brigar, mas não eram masoquistas. Nenhum deles era tolo o suficiente para atrair problemas desnecessários. Não era uma questão de vencerem, mas sim de quantos dias ficariam acamados após receberem um único soco. Uma luta com ele era inútil, nem serviria como treinamento adequado. Mas Atsuki, você finalmente voltou. Um jovem de cabelos grisalhos e olhos estreitos, usando a braçadeira da 11ª Divisão sobre o ombro, sorriu para ele. Ah, é a Gin-chan. Que coincidência. Já terminou seu trabalho? Eu estava pensando em ir até o escritório para te ajudar. Mas já que você terminou, fica mais fácil. Mas Atsuki soltou a mão delicada de Mashiro Kuna, exibindo um sorriso descontraído. Gin-chan? Que jeito é esse de se dirigir a mim? Você fez isso de propósito, não é? Ishimaru Gin ergueu uma sobrancelha, o canto do olho se contraindo levemente antes de seu sorriso habitual retornar. Bem, tanto faz. Você provavelmente deveria estar se preocupando consigo mesmo agora. Mas Atsuki franziu a testa. O sorriso do garoto praticamente gritava satisfação com o mal. O que você quer dizer com isso? O capitão Noana está aqui, disse Gin com uma risada, dando de ombros como se não fosse grande coisa. O que? Mas Atsuki se levantou de um salto. E você só está me contando agora? Gin, segure ela, eu já volto. Ei? Gin apenas zombou, olhando por cima do ombro de Masatsuki antes de ir embora sem dizer mais nada. Masatsuki observou a figura de Gin se afastando antes de expirar bruscamente. Atrás dele, ele podia sentir uma Reiatsu se aproximando constantemente. Não havia como escapar disso. Não que ele realmente quisesse. Ele sabia desde o começo que as coisas chegariam a esse ponto. Se eu realmente a derrotar, o que aconteceria? Olhando ao redor, ele a avistou imediatamente. De fato, lá estava ela, Hetsu Noana, a própria imagem de uma gentil Yamato Nadeziko, caminhando graciosamente em sua direção. E ela estava inequivocamente vindo atrás dele. Com seus próprios pensamentos não ditos em mente, os dois se cumprimentaram calorosamente, como se não se vissem há séculos.
Sob o olhar atento dos membros do esquadrão, trocaram gentilezas antes de seguirem para a área do escritório, com Masatsuki à frente. Mas apesar da interação aparentemente amigável, uma tensão perturbadora preenchia o ar. Os membros do esquadrão instintivamente perceberam isso, suas expressões ficando pálidas enquanto olhavam para os dois como se tivessem acabado de ver um fantasma. Um por um, todos se dispersaram e fugiram. Esse era o verdadeiro instinto de um guerreiro. Capitão Masatsuki, você certamente é um homem ocupado. Já faz mais de meio ano desde a última vez que nos encontramos? Você se lembra de quando começou a aprender Zanjutsu comigo? Costumávamos nos encontrar 2 vezes por semana. Depois passou a ser 1 vez por semana, depois 1 vez por mês, e agora não nos vemos há meio ano. Mas acho que faz sentido. Você é excepcionalmente talentoso e ao longo dos anos, tenho aprendido cada vez menos coisas sobre você. Entendo porque você não sente mais necessidade de visitar a 4ª divisão. Enquanto ela falava, o ar ao redor de Unohana mudou de repente. Seu comportamento gentil permaneceu, mas uma aura negra assustadora, quase sufocante, parecia se infiltrar nos arredores. Aterrorizante. Completamente aterrorizante. Não se tratava apenas de sua força, sua presença por si só era suficiente para fazer Masatsuki sentir uma pressão perturbadora. E as coisas que ela dizia, de alguma forma, o faziam se sentir ainda mais culpado. Falando nisso, nosso tenente tem recebido bastante cuidado do capitão Masatsuki nos últimos 2 dias. Eu não deveria lhe agradecer por isso, capitão Masatsuki. Os olhos semicerrados de Hetsu Unohana se abriram levemente. Seu sorriso gentil causou um arrepio inesperado na espinha de Masatsuki Aozaki. Porque ela parece uma esposa ressentida. Quando minha querida Unohana se tornou assim? Masatsuki forçou um sorriso estranho, mas educado, acrescentando até mesmo um toque de bajulação. Hetsu, você está brincando. Somos todos camaradas do Gotei 13, e como ela é sua tenente, cuidar dela é natural. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Unohana suavizou instantaneamente e ela sorriu. Então, o capitão Masatsuki fez tudo isso por mim. Então eu realmente devo lhe agradecer, Masatsuki. Hetsu? Ele nunca a chamava assim. Era sempre capitão Unohana ou Unohana, falado com claro respeito. Parece que a coragem desse garoto cresceu bastante. Mas para alguém se tornar mais ousado, ele precisa de força. Isso significava que Masatsuki havia se tornado extremamente confiante em suas próprias habilidades. Tão confiante, aliás, que não tinha mais medo dela. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Unohana, mas ela não deixou nenhum transparecer. Ela havia trabalhado demais para chegar àquele ponto. Esta era uma joia rara que ela havia polido meticulosamente. Se ela o assustasse agora, tudo teria sido em vão. Não precisa me agradecer. Isso é algo que eu deveria estar fazendo, disse Masatsuki, engolindo em seco. Olhando para o jovem à sua frente, Unohana retraiu sua intenção assassina e seu sorriso caloroso retornou. Masatsuki, você sabe exatamente o que eu quero, assim como eu entendo a sua natureza. Ninguém neste mundo me conhece melhor do que você. Masatsuki olhou para a mulher à sua frente. Ela era tão gentil quanto água corrente, mas a pressão que exalava era sufocante. Sua expressão se acalmou, um leve sorriso surgiu em seus lábios. O medo de antes não estava mais presente. Os dois se encararam, sem dizer nada, mas seus olhos falavam muito. Eles eram realmente parecidos. Uma tempestade estava prestes a começar, mas ambos sorriam. Masatsuki estendeu a mão para Unohana. Ela hesitou por um instante antes de colocar sua mão pálida e delicada na dele. Vou te levar para um lugar onde ninguém vai nos interromper. Com isso, Masatsuki pegou a mão dela e a levou direto para fora do quartel. A maneira como eles davam as mãos de forma tão natural e íntima era impossível de ignorar. Ao redor deles, membros da 11ª divisão esticavam o pescoço, tentando captar cada detalhe. Será que eu imaginei isso? Ou será que eu vi mesmo o Kenpachi-sama segurando a mão da capitã Unohana? Alguém se deu um tapa, como se estivesse tentando confirmar se estava sonhando. Eu também vi. Kenpachi-sama nunca deixa de ser nosso modelo. O quartel da 11ª divisão imediatamente entrou em caos. Que raposa! Mashiro Kuna cruzou os braços, inflando as bochechas enquanto observava os dois saindo. Vendo seu terceiro assento praticamente fervendo de raiva, os membros do esquadrão próximo se distanciaram sutilmente, não querendo ser pegos no fogo cruzado. Você ousaria dizer isso na frente da capitã Unohana? Ishimaru Gin provocou de lado. Não. Mashiro imediatamente se descontrolou, fazendo beicinho de frustração. Capítulo 209. Seireitei, o campo de treinamento subterrâneo de Masatsuki Aozaki. Desta vez, estamos lutando para determinar a vitória ou a derrota, não a vida ou a morte. Masatsuki Aozaki olhou para Hetsu Unohana, com seus longos cabelos agora soltos, sem as tranças habituais. Ele sorriu, seu olhar se demorando momentaneamente na cicatriz marcante logo abaixo da clavícula. Você tem medo de perder a vida aqui? Você não era assim antes. Ou viver confortavelmente todos esses anos enfraqueceu seu espírito de luta? Unohana franziu a testa, seus olhos ficaram frios enquanto um traço de decepção passava por seu rosto. Só não quero te perder, respondeu Masatsuki. É por isso que estou avisando com antecedência. Até mesmo alguém com baixa inteligência emocional poderia dizer que Unohana já estava chateada. Mas seu comportamento gélido não fez nada para abalar a determinação de Masatsuki. Unohana ficou brevemente atordoada antes de balançar a cabeça com um pequeno sorriso. Você certamente se tornou mais ousada do que antes. Ela exalou suavemente antes de continuar. Tudo bem. Eu concordo com isso. Não precisamos lutar até a morte. Se eu matasse o discípulo mais valioso do capitão comandante, duvido que ele me deixaria viver. Mas você conhece minhas habilidades. Enquanto houver um único suspiro em você, posso curar quase qualquer ferida. Então é melhor não se conter. Mesmo que você perca hoje, com seu talento, você só vai ficar mais forte. Podemos continuar lutando pela eternidade. Ao terminar de falar, a expressão de Unohana mudou repentinamente.
Um sorriso arrepiante e sinistro se abriu em seu rosto, exalando um ar sinistro como de um demônio vindo diretamente das profundezas do inferno. Assim, vamos lutar pela eternidade. A boca de Masatsuki se contorceu em um sorriso maníaco, suas feições outrora belas se contorcendo de excitação desenfreada. Me entretenha, Hetsu Nohana. Você realmente é, exatamente o homem que eu estava de olho. O Nohana prendeu a respiração, seu rosto corou de alegria, os olhos ardendo de selvagem expectativa. Finalmente, este dia chegou. Sem hesitar, ela sacou sua Zanpakuti, seu corpo inteiro tremendo de excitação mal contida. Masatsuki riu baixinho. Ele teve que admitir. Ela era completamente louca, mas ela era exatamente o tipo de louca que ele sentia. Não havia necessidade de mais palavras. Tudo havia levado àquele momento. O Nohana ergueu sua longa e curva katana, seu brilho arrepiante repleto de intenção assassina. Num instante, ela desapareceu. Impulsionada por sua Heiatsu, sua velocidade explodiu além da compreensão, rasgando o ar com estalos súnicos ensurdecedores. Ondas de choque de Reishi ondularam em seu rastro, distorcendo a própria atmosfera ao redor. Diante do monstro prodígio reconhecido por Yamamoto, o Nohana não viu motivo para se conter, nem teve o luxo de fazê-lo. Com sua Heiatsu liberada com força total, ela se moveu ainda mais rápido que Yoruichi Shin, a própria deusa do Flash, que até Yamamoto reconheceu como a mais rápida do Gotei 13. Ela se movia a uma velocidade tão insondável que a maioria dos capitães, alguém como Kensei Muguruma, por exemplo, teria dificuldade até mesmo em rastrear seus movimentos. Uma rajada repentina de vento uivava em direção a Masatsuki, trazendo consigo uma força avassaladora. Imperturbável, ele avançou para enfrentá-la de frente, com o olhar fixo na silhueta que emergia gradualmente à sua frente. Seu aperto na lâmina se intensificou. Estrondo. Um estrondo agudo e ensurdecedor ecoou pelo ar. Ban Senran e Minazuki colidiram, enviando ondas de choque de energia espiritual para fora. Reishi ondulou com o impacto, formando rajadas violentas que chicotearam o campo de batalha, fazendo com que os longos cabelos de ambos esvoaçassem descontroladamente ao vento. Mas Atsuki se manteve firme. O Nohana, no entanto, foi forçada a dar um passo para trás. Sua pegada na katana mudou instantaneamente, ambas as mãos agora seguravam o cabo enquanto ela mal conseguia se firmar. Um lampejo de choque cruzou seu rosto. Apesar de suas Heiatsu serem iguais, como ela estava perdendo em força bruta, ela sempre teve absoluta confiança em seu próprio poder. No entanto, agora, diante de uma realidade inegável, sentiu um raro momento de confusão e descrença. Foi somente nesse momento que o Nohana realmente percebeu. O jovem parado diante dela não era mais o garoto que ela conhecera. A criança tímida que antes hesitava diante dela havia desaparecido há muito tempo. Agora, em seu lugar, estava um verdadeiro guerreiro. Se fosse qualquer outro capitão, o mais fraco, que tivesse recebido esse golpe sem liberar sua Zanpakuti, as consequências teriam sido desastrosas. Na melhor das hipóteses, eles sofreriam ferimentos graves. Na pior das hipóteses, eles estariam mortos antes mesmo de perceber o que aconteceu. Exceto que ela foi a maior criminosa da história da Sociedade das Almas, uma das Shinigami mais fortes do Gotei 13. Como esperado. Você é forte. Este poder foi monstruoso, impossível de entender e ainda mais impossível de aceitar. Ela não conseguia entender como aquele jovem era capaz de exercer uma força tão aterrorizante. O Nohana voltou à realidade, mas em vez de medo ou dúvida, seu sorriso apenas se alargou. A excitação em seus olhos ardia ainda mais, sua euforia era impossível de esconder. Uma luta só é divertida quando seu oponente é forte. Qual o sentido de atropelar os fracos? Você realmente é o homem que eu reconheci. Mas Atsuki, somente um homem como você é digno de ser meu rival para o resto da vida. Enquanto suas palavras saíam, Heiatsu azul visivelmente irrompeu de seu corpo, ondulando para fora. Corte, e outro implacável e incessante. O Nohana parou por um breve momento, examinando os arredores, antes de agarrar sua katana firmemente com as duas mãos, segurando-a horizontalmente diante do peito. Com sua Heiatsu crepitando ao redor dela, ela investiu novamente. Mais golpes de espada vieram voando, tantos que era impossível discernir se eram fintas ou ataques reais. Foi exatamente como naquela lição de décadas atrás, quando ela era a professora e ele era o aluno. Mas agora, eles estavam em pé de igualdade. Ela não hesitou, não pensou no resultado. A tempestade de lâminas rugiu mais uma vez. O que é batalha? Basta balançar sua espada. Mas Atsuki Aozaki não recuou. Em vez disso, ele deu um passo à frente, direto no olho do furacão. Sua longa lâmina brilhava como um fantasma, ofuscando os olhos. Pesado. Rápido. O Nohana deixou o instinto tomar conta, movendo seu corpo puramente por reflexos apurados pela batalha. Não havia necessidade de pensar, sua espada sabia o que fazer. Completamente imersa na luta, ela se movia como uma dançarina elegante, enquanto Minazuki cortava o ar com um assobio estridente. A queima-roupa, mas Atsuki interceptou todos os golpes, bloqueando de todos os ângulos possíveis. Este homem não é nada parecido com aquela criança. Uma dor aguda irrompeu repentinamente do antigo ferimento em seu peito. Se aquela criança tivesse sido uma fera selvagem e imprudente, então esse homem era um verdadeiro espadachim, assim como ela. O corpo dela estava começando a ter dificuldade para acompanhar o ritmo dele. Não fazia sentido. Ela lutou por séculos antes de selar sua lâmina. Sua habilidade com a espada fora forjada através de derramamento de sangue e agonia sem fim. Como ela poderia estar ficando para trás daquele homem? Mas a realidade era inegável. Não importava como ela se desviava, ele bloqueava. Não importava quão astutos fossem seus movimentos, ele enxergava através de todos eles. Manchas de sangue se multiplicaram por seu corpo, nenhuma fatal, mas o suficiente para lhe dizer a verdade. Ele estava se segurando. Inaceitável. Uma verdadeira batalha não tem lugar para misericórdia, nem para si mesmo, nem para o oponente.
Isso não é suficiente, declarou Unoana, sua lâmina brilhando enquanto ela atacava novamente. Você pretende me conquistar, não é? Capítulo 210. A maioria das pessoas reconhecia a singularidade de Hetsu Unoana, mas a maioria a admirava e reverenciava. Só Masatsuki Ozaki poderia ter um pensamento tão desrespeitoso. O assobio agudo de uma lâmina cortando o ar ecoou em seus ouvidos, acompanhado pelo bater rítmico de sandálias de palha no chão. Uma enorme sombra escura surgiu, um demônio vestido com um auri branco saltando no ar, brandindo uma longa lâmina curva enquanto descia com estrondo. Ela balançou a mão direita com força, cortando a lâmina afiada diagonalmente para baixo. Masatsuki Ozaki ergueu a espada horizontalmente contra o braço esquerdo. A lâmina inclinou-se ligeiramente para baixo, espalhando faíscas marrom avermelhadas ao cair. A mão esquerda de Hetsu Unoana surgiu de sua manga. Masatsuki Ozaki viu a wakizashi nas mãos de Unoana apontada para a parte superior direita do seu abdômen, exatamente onde estava o fígado. Normalmente, mesmo sem uma espada, um golpe forte de punho seria suficiente para causar uma dor insuportável. Por um breve momento, Masatsuki Ozaki deliberou, mas acabou optando por estender a mão esquerda e golpear a lâmina da wakizashi. Não era uma zanpakuti, apenas uma espada comum, mas nas mãos de Hetsu Unoana, aprimorada por sua Heiatsu, tornou-se uma arma temível e mortal. Com níveis iguais de Heiatsu, nenhum Shinigami comum conseguiria bloquear aquela wakizashi com seu corpo. Mesmo com o físico excepcional de Masatsuki Ozaki, isso era impossível. Parece que você não esqueceu o que eu lhe ensinei. Hetsu Unoana se endireitou, virando-se para encará-lo. Seus olhos irradiavam intenção assassina. Ela estava totalmente imersa na luta. Niten Ishii, você mesmo me ensinou. Como eu poderia esquecer? O olhar de Masatsuki Ozaki era igualmente frio enquanto ele desferia um golpe de backhand no peito de Unoana. Neste país, qualquer menção à esgrima de lâmina dupla inevitavelmente trazia à mente o famoso espadachim Miyamoto Musashi. Seu estilo, Niten Ishii, envolvia empunhar uma espada longa na mão direita e uma espada curta na esquerda. Outros estilos de lâmina dupla seguiam um princípio semelhante. Uma mão segurava uma lâmina longa e a outra, uma curta. Quando a mão esquerda empunhava a espada curta e a direita segurava a espada longa, era chamado de estilo padrão de lâmina dupla. Inverter a empunhadura era conhecido como estilo invertido de lâmina dupla. Niten Ishii era uma arte marcial rara, raramente praticada. Lutar com duas espadas exigia empunhá-las com uma mão, o que naturalmente diminuía o poder de ataque em comparação aos golpes de duas mãos de um estilo de espada única. Além disso, o combate com duas lâminas pode ser uma distração. A vitória ou a derrota geralmente dependem de uma fração de segundo de foco absoluto. Um único momento de descuido pode levar à derrota total. No entanto, o combate com duas lâminas dava maior ênfase à técnica, usando a natureza imprevisível de duas espadas para confundir o inimigo e obter a vitória. Como maior mestre de esgrima da Sociedade das Almas, Hetsu Unoana naturalmente dominou várias técnicas de lâmina dupla. A essência desse estilo era sua natureza pouco ortodoxa e imprevisível, não havia o conceito de ataque furtivo. Mas Atsuki Ozaki jamais consideraria isso uma ofensa. Em circunstâncias normais, ele poderia ter provocado ela sobre isso. Mas naquele momento, ele sabia muito bem que dizer algo inapropriado só iria provocar a ira dela. A única coisa que poderia satisfazê-la agora era o aço frio de uma lâmina. Hetsu Unoana assentiu levemente, esse homem a agradava cada vez mais. Com um movimento casual do pulso, ela descartou a wakizashi no chão. A diferença de força entre eles era muito grande, e Masatsuki Ozaki conhecia suas técnicas muito bem. Esse movimento só seria eficaz se o pegasse de surpresa. Continuar a usá-lo não só a deixaria em desvantagem, como também correria o risco de ter suas técnicas completamente decifradas e anuladas. Pior ainda, dividiria seu foco. Vamos, é muito cedo para acabar com isso. Hetsu Unoana passou a mão levemente sobre o ferimento no peito, observando o sangue vermelho vivo manchando seus dedos. O canto da boca se curvou em um sorriso arrepiante. Havia uma loucura e obsessão indescritíveis em seus olhos, como se a visão de sangue a enchesse de poder e êxtase sem fim, com um chamado suave quase sussurrante. Bankai Minazuki. Todo o campo de batalha se transformou em um instante. A atmosfera antes calma se despedaçou quando Minazuki e o ambiente ao redor começaram a escorrer sangue, transformando-se em um pesadelo grotesco e encharcado de sangue. Num piscar de olhos, sua lâmina se transformou em uma arma vermelha e sinuosa, esticando-se e torcendo-se como uma entidade viva, exalando uma aura avassaladora de morte. Em poucos instantes, o mundo foi consumido pelo escarlate, como se tivessem sido lançados nas profundezas de um campo de batalha infernal. O forte cheiro de sangue enchia o ar, e seu sabor metálico despertava excitação nos dois combatentes, ambos monstros por direito próprio. Então, com um estrondo estrondoso, uma onda colossal de Heiatsui rompeu como uma tempestade violenta, atingindo todas as direções. A densidade da força a tornava tangível, fazendo o chão tremer sob eles. Até a paisagem encharcada de sangue parecia à beira de ser dilacerada. Através da névoa carmesim rodopiante, uma figura solitária se erguia, empunhando uma lâmina branca e reluzente. De seu corpo, uma onda incessante de Heiatsui rompeu, derramando-se no mundo encharcado de sangue como uma maré imparável. Num piscar de olhos, o abismo escarlate foi engolido por um branco brilhante e ofuscante. A pressão avassaladora continuou a se expandir, sufocante em sua intensidade. Onde quer que se espalhasse, tudo parecia congelar. O próprio tempo pareceu parar. O espaço parado no lugar. Até o ar se cristalizou em gelo, pressionando para baixo com um peso insuportável. Bankai, Bai-Serra mugem. A voz de Masatsuki Ozaki ressoou no coração de Unoana. No céu, um sol escaldante e uma lua luminosa pairavam lado a lado, lançando sua luz sobre o campo de batalha. Um grande palácio envolto em relâmpagos erguia-se no alto,
solene, majestoso, divino. Uma brisa fresca agitava o ar, trazendo um frio refrescante. As ondas batiam violentamente contra penhascos irregulares, e seus rugidos estrondosos ecoavam pela terra. Essas visões impossíveis se sobrepunham em perfeita harmonia, pintando uma cena ao mesmo tempo de tirar o fôlego e aterrorizante, um mundo de beleza sem limites escondendo o medo insondável. Que tipo de mundo era esse? Tranquilo, radiante, hipnotizante além das palavras, tão sedutor que alguém poderia facilmente se afogar em seu esplendor. Até mesmo a sempre composta Hetsu no Ana sentiu um leve tremor percorrer seu corpo, um arrepio percorrendo sua espinha. Um mundo. Quanta coisa você carrega no coração. Que ganância. Seu olhar se tornou solene enquanto ela olhava mais profundamente, como se tentasse vislumbrar a verdade escondida no vazio sem fim. Os dois estavam dentro desse domínio paradoxal, um reino onde a beleza vibrante e a carnificina sangrenta se entrelaçavam, existindo como uma só coisa sob seus pés. Não acontece o mesmo com você, Hetsu? Mas Atsuki Aozaki observou o mundo ao seu redor, com a voz baixa enquanto absorvia o pesadelo escarlate que coexistia com sua própria criação. Não estou nem perto do seu nível, respondeu Noana, balançando a cabeça levemente. Seu tom permaneceu estranhamente calmo. O poder de criar um mundo, isso é algo que Minazuki não consegue igualar. Só prova o quão aterrorizantes suas habilidades realmente são. Ela estreitou os olhos, examinando a vasta ilusão que o cercava. O mundo que você criou não é nada diferente da realidade. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.